Oi, minha gente, eu tô aqui depois de quase 3 meses de cirurgia bariátrica pra te contar um monte de coisas. E esse vídeo vai ser longo, então se tu não tem muita paciência, eu lamento, mas eu vou ter que abrir meu coração aqui pra quem quer ouvir, porque é um vídeo muito importante. Eu levei bastante tempo pra aparecer aqui de novo depois da cirurgia, porque existem muitas coisas que eu vou contar ao longo desse vídeo que acontecem depois que você faz a cirurgia bariátrica. E, enfim, né, gente, eu tava bem com vontade de vir aqui conversar, mas também não tava tendo tanto tempo pra isso. Mas eu prometo, né, que eu vou entregar tudo que eu puder nesse vídeo aqui pra vocês. E se você já tiver alguma dúvida, já deixa aí nos comentários se eu, por acaso, ao longo desse vídeo não sanar essas tuas dúvidas. E enquanto eu vou falando com vocês, eu vou me maquiar aqui rapidinho, que depois eu tenho um compromisso, tá? Então vai ser um maqui e fala hoje, tá? Mas assim, gente, hoje é dia 15 de maio, tá? De 2025. E hoje eu estou fazendo... Aliás, hoje não, dia 18, né? Eu faço, então, 3 meses de cirurgia bariátrica, gente. Nossa! Quando eu comecei o processo, assim, pra fazer cirurgia, parecia que ia demorar tanto, mas tanto pra essa cirurgia acontecer. Meu Deus do céu. Era uma ansiedade, era uma coisa assim que eu não sei explicar. Mas aí depois, quando a cirurgia aconteceu, aí parecia também que nunca ia passar os dias da dieta líquida. Gente, a dieta líquida, ela é difícil. Porque assim, você não sente fome, entendeu? Eu vou ir falando assim passo a passo, tá? Fome você não sente, mas você sente vontade de comer as coisas, entende? Tipo assim, as pessoas na sua volta, no seu trabalho, eu voltei a trabalhar com 15 dias, né, de operada. No seu trabalho, na sua casa, enfim, elas continuam vivendo a vida delas normal, entendeu? Por isso, eu falo assim, que eu tenho um grupo de bariátricas, né, até vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês que não estão no grupo, quiserem participar, podem entrar, que lá a gente compartilha muito, assim, sobre toda a rotina pré e pós-bariátrica, sabe? E já tem gente no grupo que é recém-operada, né? E gente que ainda vai operar, então é bem legal, assim, porque a gente troca bastante ideia por lá, sabe? É muito bom mesmo. Enfim, e aí, gente, nesses primeiros dias ali, você não participa de nada praticamente, sabe? Se tem uma festa, alguma coisa, você tem que tomar só água, né? Enfim, só aquilo que tá planejado na sua dieta e você tem que respeitar. Isso é muito sério, sabe? Só que uma coisa que eu sempre falo lá no grupo e falo para as pessoas que eu encontro também é o seguinte: a bariátrica, você pode ter o apoio das pessoas no sentido de dizer, ai, vai lá, faz mesmo, se precisar de mim, tô aqui, nananã. Só que é um processo individual. Qualquer processo de emagrecimento ou de muitas coisas na nossa vida é individual. A gente é que às vezes se ilude e fala, ai, porque o fulano não me apoia, então por isso eu não tô conseguindo. Mas, cara, é você e Deus, entendeu? Porque se você for ficar só esperando pelo apoio das outras pessoas, muitas vezes você não vai conseguir, entende? Deixa eu procurar um negócio aqui, achei. Você não vai conseguir. Daí você vai ficar frustrado porque você colocou a sua expectativa no que o outro podia fazer por você ou no apoio do outro, sabe? E não dá pra ser assim. Então, ali, realmente, nos dias de dieta líquida, né, no passar do tempo, você vai vendo que a cada desafio novo é você, entendeu? Assim como depois, né, a etapa de começar a academia, né, que é só você, não adianta, sabe? Não adianta você querer que o outro te diga vai, é você quem tem que levantar e quem tem que ir. É você quem tem que se exercitar, é você quem tem que se movimentar. Então, por mais que você tenha apoio das pessoas que amam você, gente, o processo, ele é muito individual. Ele é muito individual mesmo, assim. É você, sabe? É você e Deus. E, cara, assim, muitos momentos, ali nos primeiros dias eu me questionei,
né? Tipo assim, bah, será que eu precisava passar por isso? Será que eu não ia conseguir de outra forma? Só que, claro que não. Por quê? Porque eu já tinha tentado de todas as outras formas, sabe? Mas a gente fica, eu acho que é normal, assim, a gente sentir. Eu não cheguei a sentir arrependimento, mas eu pensava assim, bah, porque é complicado, gente. Tipo assim, a questão da cirurgia, no primeiro dia, por exemplo, eu não senti desconforto, eu senti dor. Eu senti dor, tipo assim, uma dor de gases, muitos gases, assim, minha barriga estufada. Não era uma dor nos pontos ou dor no estômago, era dor desse estufamento, era muito estufamento do gás que eles injetam na gente pra fazer a cirurgia. Então, esse foi a dor que eu senti, assim. E, e só foi aliviar depois de 24 horas de cirurgia. Aí, quando eu comecei ali, né, antes das 24 horas de cirurgia, eu comecei a caminhar, aquilo já dava uma aliviada. Mas foi uma noite, assim, que eu dormi bem aquela primeira noite, tá? Não tive dificuldade pra dormir, apesar de que eu tava com desconforto, né? Mas não tive dificuldade pra dormir. E acordei no outro dia, tipo assim, eu me operei, era umas 8 e pouca da manhã. No outro dia, às 11 horas, eu já tava indo embora do hospital. E aí eu já tava indo, tipo assim, super bem, sem aquele desconforto, aquela dor na barriga, daí era só um desconfortozinho bem de leve, sabe? E enfim, aí depois, gente, dos dias ali da líquida, quando a gente entra na pastosa, meu Deus, assim, ó, eu pelo menos, e as pessoas com quem eu conversei, era uma ansiedade, assim, pra entrar na pastosa logo. Ai, mas aí não perdeu a cabeça de gordo, não sei o que, não sei o que. Isso é um processo, gente. Mas não era por comer, tipo, um X, uma coisa, era por comer comida mesmo, sabe? Tipo assim, mastigar, porque você fica só nos líquidos e pelo menos com quem eu conversei, as pessoas falaram a mesma coisa que eu senti. A gente tem dificuldade de tomar o líquido salgado, sabe? O Gatorade pra mim descia bem, água de coco pra mim descia bem, suco de fruta, assim, coadinho, descia bem. Agora, o líquido salgado, minha, nossa, olha, eu achava horrendo, horrendo. Tanto que eu que era uma fã de sopa, gente, moro aqui no Rio Grande do Sul, que faz frio e já tem dado uns dias frio hoje que tá um calorão, mas geralmente tá frio. Eu não tô nem pensando em sopa, porque eu não consigo nem pensar em tomar qualquer coisa assim com caldo que chega a me dar uma, sabe? Enfim, as adaptações das dietas, gente, elas vão acontecendo assim, conforme cada nutricionista. Então, com 15 dias eu fui liberada para a dieta pastosa, tá? Mas com muitas restrições ainda, bastante cuidado, muita mastigação. E aí ali você vê que realmente o que falam, né, sobre a mastigação é muito real. Você tem que reaprender a mastigar, sabe? Porque se você mastiga pouco, vai dar entalo. E outra coisa, eu pensava assim, ó, eu vou comprar já, eu comprei um monte de peixe, eu comprei tilápia pra fazer pra mim na dieta pastosa, né? Nossa, tava só pela tilápiazinha com purê de batata. Gente, vocês não vão acreditar, mas aí o peixe me deu entalo. Me deu entalo, assim, me dá até hoje, sabe? Assim como o frango. Eu prefiro comer a carne vermelha bem mastigadinha, né? Tanto a moída quanto o bifezinho normal, que eu já como bife, só que eu pico bem e mastigo bem e como devagar. Eu prefiro do que comer frango e peixe. Espero que um dia eu volte a comer essas coisas, né, mais normalmente, mas hoje em dia, gente, isso me dá um entalo absurdo. Deixa eu só ajustar a luz aqui. Achei que tava demais, sabe? Me dá um entalo absurdo e não é legal, assim, a experiência de comer essas coisas, sabe? Me incomoda. Então, eu não tô comendo mais, carne vermelha mesmo. O frango, se for, por exemplo, uma sobrecoxa, um pedacinho, aí até de boas. Mas peito de frango, assim, é muito seco, eu acho, e daí acaba me dando entalo. Ui, botei demais o iluminador aqui. E olha que o peixe, por exemplo, eu fiz a tilápia com purezinho de batata, fiz com tomate, cebola, assim, meio ensopadinho. Não resolveu. Foi bem punk pra mim
isso assim, sabe? Porque entalava direto. E o entalo, pelo menos pra mim, né? Ele é assim, eu não chego a sentir falta de ar nem nada, tá? O que que eu senti? Que às vezes eu ainda tenho entalo, né? É que fica preso aqui, parado aqui, e que desce assim, parece um tijolo descendo, gente. É horrível a sensação. Mas eu não cheguei a sentir falta de ar ou coisas assim, né? E também não dá pra tomar líquido com a comida, né, gente? Isso acho que é uma coisa que quase todo mundo sabe, mas é sempre bom reforçar. Mas depois, gente, dos 15 dias de dieta, a minha dieta não mudou muito quando ela foi pra branda. Não mudou porque a minha nutricionista, ela era bem assim, como é que ela mesma falava? Ai, agora não vou saber me expressar. Mas, tipo assim, é bem conservadora, sabe? Essa é a palavra certa, bem conservadora na dieta. Então, ela não ficava inventando muita coisa, não. Hoje eu já tô liberada pra comer um pouco mais de coisas normais, assim, arroz, feijão e tal, tatatã. Mas eu como com cuidado, assim, gente, e não como porcaria, sabe? Uma coisa, assim, que eu sentia bastante falta de comer e que quando eu fui liberada foi céu na terra pra mim, foi mais frutas, assim, sabe? Então, hoje eu tenho um pouco mais de frutas, de opções de frutas que eu posso comer. Isso já me anima, assim, um pouco mais, sabe? Eu gosto muito de fruta e tinha coisas que simplesmente não descia também, sabe? Antes. Banana, eu nunca fui muito fã, por exemplo, né? Tem gente que adora a banana. E, gente, banana é uma coisa que eu nunca fui muito fã. Mas hoje, se eu for comer, complicado. Eu sinto ela muito ácida na boca, sabe? No mais, assim, eu como iogurte, que eu gosto bastante de comer. Whey. É difícil, gente. É muito difícil. Eu achava que as pessoas exageravam um pouco quando elas falavam do whey, tá? Por quê? Porque eu mesma já tomava whey antes, entendeu? Né? Durante anos da minha vida, quem me segue há mais tempo sabe que eu tomei whey, e, enfim, e antes da bariátrica, eu já tava tomando whey justamente assim pra, né, já ir fortalecendo a questão da proteína no corpo e tudo mais, pra me preparar pra cirurgia, né? Enfim, eu já tava fazendo exercício, várias coisas que o meu médico me liberou e pediu pra eu fazer, né, antes da cirurgia. Só que, gente, realmente hoje é difícil tomar o tal do whey. Aí eu até fiz uma receitinha que eu postei lá no meu grupo das bariátricas de overnights com whey, que foi o que tá me salvando, que daí eu consigo ingerir o whey, sabe? Só que tomar, assim, ele líquido, ai, amigas, bem complicado. Por quê? Porque, pelo menos pra mim, eu sinto um gosto, tipo assim, muito, muito, muito doce quando se trata do whey. Aí tem gente que toma o whey sem sabor, né? Só que como eu fiz a burrada de comprar o whey antes da cirurgia, na verdade eu já tava usando, então, né, na minha cabeça não ia ter problema, sabe? Mas deu problema, gente. Problema no sentido de eu não gostar, sabe? De não descer no meu paladar. Não recomendo, sabe? Recomendo que você espere e compre só, assim, sachês, sabe? E sem sabor. Depois que acabar o que eu já paguei, então eu vou tomar porque eu paguei, eu vou comprar sem sabor pra ver se melhora essa questão, né, da hora de ingerir o whey. Porque eu noto, assim, que tudo que tem um sabor muito doce pega, sabe, pra mim e me enjoa, gente, de um jeito, assim, que é difícil de descer. Outra coisa que me enjoou também foi uma das vitaminas que eu ganhei pra tomar. Agora terminei aqui de dar uma ajeitadinha na minha cutis, né? Que foi a Quelatosbari. A Quelatosbari, gente, ela é uma vitamina mastigável. E foi a vitamina que o meu médico me indicou, sabe? Assim, pra eu tomar logo após a cirurgia. Porque você não pode ingerir completo. Ela é uma vitamina mais ou menos desse tamanho, assim, né? Ela é grandinha, tá? É mais ou menos assim, ó, sabe? E aí você tem que mastigar ela. E ela tem um gosto doce, assim, doce de remédio, que eu achei horrível. Mas, né, a gente tinha que tomar, não tem o que fazer, então vamos lá, bora tomar. Depois de um tempo, eu não vou me lembrar quanto tempo, eu conversei com a minha endócrina, acho que 30 dias quando eu fui no endócrino,
E ela disse, ai, Jéssica, tu pode, se tu conseguir, tu já pode cortar ela no meio, que ela tem uma marquinha assim. Aí tu corta ela no meio e depois de tu cortar ela no meio, tu já pode engolir uma metade e engolir a outra metade depois, sabe? Tipo assim, espera um tempinho e engole a outra metade, né? E aí... E aí foi o que eu fiz, gente. Aí eu comecei a fazer assim. E eu também já tinha tentado diluir na água, assim, tipo, esmagar e diluir na água, achei pior. Eu achava melhor mastigar de uma vez e tomava um Gatorade por cima, que parecia que aliviava um pouco aquele gosto, sabe? Mas, foi isso, assim, nesses primeiros dias que mais me pegou, sabe? Essa questão do gosto, assim, das coisas, que a gente começa a acostumar de novo e tal. Mas, gente, ai, foi, assim, bem complicado o primeiro mês. Eu senti, assim, parecia que eu nunca mais ia ter uma vida normal, entre aspas, sabe? Ai, mas tu tá falando da comida? Não, não é da comida em si, mas é que, tipo, comer, gente, muda tudo, toda a visão. E a gente ouve as pessoas falando disso, sabe? Mas quando é com a gente, eu não sei. Tu experimenta, tu vive aquela experiência que as pessoas estão falando. Então é muito louco, assim. Porque comer não é mais a mesma coisa de antes, entendeu? Não é que comer se torna ruim, mas, tipo assim, ó, por exemplo, tá? Ah, eu vou ver uma comidinha gostosa ali, tipo uma carninha com, né, saborosa, tal, tudo certinho. Tipo, não é a mesma coisa de antes, sabe? Tu não tem aquela mesma alegria de comer. Por isso que eu acredito que os psicólogos falam muito sobre buscar outras coisas pra te gerar esse prazer que a comida te gerava, tipo um hobby, né? Alguma coisa saudável, né, gente? Por quê? Porque não adianta também trocar comida por bebida. Ou, eu não consigo mais comer a mesma quantidade de antes, mas daí eu vou ficar beliscando, né? Aí tu vai estragar o teu processo, tu vai ter passado por uma cirurgia, né? Em vão, né? Então, assim, o que eu tô fazendo? Eu tô encontrando outros hobbies pra mim, como coisas que eu gostava de fazer antes de ser uma comedora compulsiva, tipo, tô falando do meu caso, né? Me cuidar mais, arrumar meus cabelos, gravar vídeos que antes eu tinha vontade de gravar, mas eu tinha vergonha, às vezes eu gravava, eu não postava, gente, porque eu não me sentia confortável de olhar pra mim, como agora que eu tô me olhando, e eu tô me sentindo bem, sabe? Eu sei que ainda tenho 20 quilos pra perder, sim, gente, eu ainda tenho 20 quilos pra perder, mas eu tô bem, eu tô no caminho, eu tô no processo, eu tô me sentindo bem, sabe? Cada 15 dias que eu subo na balança, eu vejo a balança, tipo, né, os números reduzirem, cada roupa que eu coloco que não fica mais apertada. Eu já pude doar algumas roupas minhas, sabe? Que eu tinha comprado ali por último, então elas ainda estavam boas, né? Bem novinhas. Pude doar pra outra pessoa porque elas não estavam mais servindo em mim, não estavam mais ficando legal em mim. Então, isso tudo são coisas que eu tenho tido prazer nisso, sabe? Assim como eu voltei a ir pra academia, que o meu médico me liberou com 30 dias de cirurgia, sem restrição nenhuma, ele me liberou pra ir pra academia. Eu tô indo e eu tô fazendo disso um momento feliz pra mim, né? Antes eu tava indo às 4h30 da manhã, eu acordava pra ir, e isso ficou muito pesado, não tava dando certo. Aí eu reajustei com meu marido, porque ele tem vários compromissos de noite, ele dá aula e ele tem aula também. Mas aí eu tô conseguindo ir nesse intervalinho antes da aula dele começar. E quando não dá, né, assim, porque daí ele tem que ficar com a Sossô pra mim, né? Quando não dá, eu vou durante a aula dele e vou com a Sofia. A Sofia tá indo comigo. Ela fica lá brincando, né? Brinca que tá fazendo exercício com a mamãe. Enfim, é uma nova fase que eu tô vivendo. Eu tô muito feliz, sabe? E tô encontrando alegria em outras coisas que não exatamente comer, né? Como era antes. Assim, antes eu tinha um dia triste, um dia feliz, vamos comemorar comendo. Hoje eu já fico pensando, ok, né? Se a gente for, por exemplo, amanhã nós vamos na casa de uns amigos, né? E eu tô achando muito legal também que as pessoas estão respeitando o meu processo, no sentido assim, o que tu pode comer, né? O que a gente pode te oferecer e tal. E não é obrigação dessas pessoas, sabe? De novo, a obrigação é minha, o processo é meu. Mas eu acho muito legal quando você encontra na sua jornada também pessoas que respeitam esse processo, sabe? Que não ficam ali te empurrando coisas que sabem que você não pode comer ou que você não quer comer nesse momento, sabe?
Enfim, e tipo, a gente vai amanhã na casa dos nossos amigos e o meu foco principal não é o que a gente vai comer. E antes era, entendeu? O meu foco principal é, tipo, estar com eles, conversar, os nossos filhos brincarem. A gente tá ali, a gente tá feliz, a gente compartilhar coisas sobre a vida, experiências, sabe? E todas essas coisas, gente, mudaram muito a minha ótica e fizeram, assim, com que a cirurgia bariátrica realmente fosse como se eu estivesse lá no fundo do poço e ela fosse uma ferramenta de Deus, assim, pra me tirar de lá, sabe? Eu não digo que tudo que eu tô vivendo hoje, de me sentir bem, vem da cirurgia bariátrica, porque a minha alegria é o Senhor, sabe? Mas eu acredito que a cirurgia bariátrica foi um instrumento de Deus, sim, pra mim. Eu louvo a Deus porque o Senhor me deu a oportunidade de fazer cirurgia e eu perguntei muitas vezes pro Senhor se era pra eu fazer, porque eu tive medo também, eu tive minhas dúvidas também, né, enfim. Mas depois, gente, inclusive, eu teve um período ali que, nos 30 dias, quando eu fui consultar com o meu médico, né, o meu cirurgião, e ele viu, pra quem não sabe, quando a gente faz a cirurgia, também é feita uma biópsia do estômago, que é retirado, como eu fiz sleeve, é retirado o estômago, né, uma parte do estômago, e também é feita uma biópsia do fígado. E quando o médico fez a biópsia do meu fígado, quando eu fiz os exames pré-operatórios, deu que eu tinha uma esteatose, ou seja, gordura leve no fígado, esteatose leve. Só que no exame de biópsia, o médico viu que a minha esteatose não estava leve, ela estava no grau máximo e logo meu fígado ia entrar em falência. Então, eu creio que foi assim, tudo foi de Deus, sabe? Que o Senhor preparou aquele dia. Eu chorei antes da cirurgia, sozinha lá, esperando. Eu tive medo, sabe? Teve um momento que eu achei assim, será que eu vou morrer na cirurgia? Será que eu deveria estar fazendo, sabe? Mas eu orei e eu falei, Senhor, eu já tô morrendo aos poucos, eu já me sinto morrendo aos poucos porque eu não tenho mais alegria de viver. Gente, eu tava assim num estágio de tristeza, assim, que eu não sei se eu tava depressiva ou não. Eu acredito que não estava, talvez no auge da depressão, mas eu acredito que eu tava caminhando pra uma depressão, porque eu não tinha mais vontade de viver. Pra mim, me arrumar era tomar banho e lavar os cabelos, sabe? E toda vez que eu tinha que botar uma roupa pra sair, ou que a gente tinha que se arrumar pra ir em algum lugar, aquilo me cortava por dentro. Eu já não sabia mais quem eu era. E, enfim, eu acredito que Deus proporcionou isso pra mim, sabe? E que mudou realmente a minha vida. Eu sei que depende de mim agora a continuidade desse processo, mas eu tô muito feliz, né? No primeiro mês, gente, eu perdi, ali foram quase 10 quilos, né? E depois tem sido gradual, assim, a minha perca de peso. Foram 7 ou 8 quilos no primeiro mês. 7 ou 8 quilos, né? No primeiro mês, depois, eu não vou me lembrar agora no segundo mês quanto eu perdi, mas eu sei que agora, né, eu fecho no dia 18, então, 3 meses de cirurgia, hoje é dia 15, até o momento eu perdi 15 quilos e meio, né? E ainda, como eu falei, faltam 20 quilos pra eu perder, né? Mas eu tô muito feliz, porque isso já é uma vitória muito grande. Eu já me sinto bem, eu já me sinto bonita de novo, já tenho vontade de me arrumar. E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo já ficou bem longo, mas é porque eu queria compartilhar bastante dessa fase com vocês. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, né, realmente assim, as dúvidas que vocês têm para que a gente pudesse compartilhar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro grupo do WhatsApp, então você pode entrar lá, pode falar dos seus medos, das suas ansiedades, do seu processo, se você já fez bariátrica ou se você quer fazer, se você pensa em fazer, mas não tem certeza, se você tá fazendo, enfim. Você pode entrar lá, ficar à vontade, a gente compartilha muito, assim, é muito legal, é um grupo bem bacana. Gente, vou achar um lugar pra colocar a câmera aqui. Deixa eu ligar a luz. Ui, tá tudo escuro. Não reparem na bagunça, né? Mas olha, eu vou ir lá pra trás pra vocês verem como eu estou. Olha essa diferença, gente. Fala sério. Aqui a minha barriguinha ainda, ó, né? Diminuiu, mas ainda tem gordurinha aqui, tem 20 quilos pra perder, né, gente? Olha, vou puxar um pouco aqui o vestido, que daí vocês conseguem, ó, a barriguinha, né? Mas olha, gente, a diferença no meu rosto, pra mim, nessa parte aqui assim, ó,
É muito gritante. Eu tava já com o meu pescoço tão gordo, gente, mas tão gordo que, meu Deus do céu. Olha essa diferença. Olha, gente, isso. E eu queria pedir também pra você tá me apoiando, pra que eu possa trazer mais vídeos, não só sobre bariátrica, mas sobre todo o meu processo aqui, sobre como é fazer a cirurgia bariátrica, por exemplo, e ser mãe, o que que mudou no meu casamento, o que que mudou na minha vida, na minha autoestima. Se você quer ver também vídeos meu provando roupa, gente, antes da bariátrica, né? Como que ficou as roupas, aliás, provando elas depois da bariátrica, as roupas que eu usava antes, comenta aqui que eu vou trazer esses vídeos também pra vocês, tá bom? Não esquece de deixar a tua curtida, porque ela é muito importante pra crescer o nosso canal. Meu canal é bem pequeno ainda, mas eu quero contar com o apoio de vocês para que eu possa trazer mais coisas aqui sobre isso, compartilhar um pouco mais. E, gente, bariátrica não é brincadeira. Eu acredito que bariátrica também não é pra todo mundo, mas uma coisa eu posso falar, a bariátrica foi um instrumento de Deus pra salvar a minha vida, sabe? Então, se você gosta de mais conteúdos assim como esse, me segue já, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, é @jessicachardosi, no TikTok também eu tô por lá, e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês de sempre que eu posto um vídeo aqui, contem comigo e até mais. Um beijo!